Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Alan Nogueira, professor e músico e vocalista da Abismo. Conta um pouco pra gente, pro telespectador, como foi que surgiu a Abismo. Então, a Abismo, pronto, eu estava pensando nisso por esses dias, assim, tipo, agora, em 97, tá fazendo 20 anos que eu e o baterista subiu num palco junto pela primeira vez. Que a banda começou assim, tipo, a pré-Abismo foi lá em 97, quando rolou um trabalho de inglês na escola, a gente pegou uma música e tal, foi fazer depois. E aquilo ali foi meio que um embrião. Aí em 99 a gente teve uma primeira formação, começou a ensaiar e tudo. Enfim, né, tocando repertório que era de música que a gente gostava, de bandas que a gente gostava, mas já tentando compor alguma coisa também. E em 2000 a gente fez nossas primeiras apresentações, né? E pronto, desde lá, assim, permanece sempre eu e o baterista, né, que é o Ivalter Júnior. E a gente foi meio que recrutando, porque o ânimo que a gente teve, o que a gente de alguma forma ainda tenta manter, nem sempre é o mesmo para o restante da galera. Atualmente a gente está com uma formação, acho que tentou se solidificar desde 2011, assim. Então a banda atualmente eu sou o vocalista, o Ivalter já o baterista, Anderson Peixoto, que é guitarrista, Mário Viana Neto, que é baixista, e o Hudson Feitosa, o outro guitarrista. São duas guitarras agora. A gente formou tentando um pouco, começou um pouco como aquela coisa da diversão, de gastar o tempo com aquilo ali. Mas, assim, hoje em dia, a Abismo acabou se tornando uma das bandas mais antigas em Maceió, tipo, em atividade contínua, né, sem parar e tudo. Então, a gente passou aí dos 15 anos, acho que a gente está fazendo. 99 tem o quê? 18? 18. Tá 18 indo, anos, para né? 18 anos. Então, Tá ganhando a maioridade pronto, agora, por aí, atingindo a maioridade. por aí. E assim, por mais que às vezes o cenário não seja tão animador, pelo menos a gente tem conversas assim com a banda, a gente não se vê sem a banda, sabe? Porque no mínimo vai servir como um escape pra gente de alguma forma. O que a maioridade, esse tempo de experiência, trouxe para Abismo? Eu acho que, pelo menos no meu caso, não sei, não posso falar totalmente pela galera toda. Eu acho que no meu caso é um pouco de cair, de botar os pés no chão, sabe? Porque assim, a gente começa, tudo bem, começa lá na brincadeira, mas em algum momento a gente começa até a se iludir um pouco, de achar que aquilo ali pode ser, de fato, um meio para sobreviver, que pode ser, que você pode atingir altos picos numéricos de visualizações enfim, né? De pessoas gostando do seu som, mas, enfim, o caminho não é tão fácil, depende de muita coisa, depende não só da competência na execução daquilo ali, mas também está de um pouco de sorte até, de você ter uma pessoa que veja o seu som e queira investir de alguma forma. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu perdi um pouco essa ilusão de encontrar um dia um Salvador que diga, eita, vamos levar essa banda aí para... A Abismo teve, de certa maneira, a satisfação de dividir o palco com algumas grandes bandas. Sim. Quais você destacaria? Eu acho que, claro, o Sepultura acaba sendo o máximo ali, tipo, no caso de divisão, né, de divisão de palco. Sepultura, Angra também, que foi o mesmo show, né? Matanza, Corsos, muitas bandas que fazem mais ou menos parte do mesmo cenário e que, enfim, que a gente teve uma relação desde sempre. O Sepultura destacaria porque o Sepultura é meio que são os nós se unindo assim em dois momentos. O Sepultura fez o primeiro show dele em Maceió em 99, que foi o ano que a Abismo foi formada. De alguma forma, né, essa vinda do Sepultura para cá, essa vinda do Sepultura com a chegada da MTV, que chegou um ano antes, né, aqui em Maceió, o meio que a gente circulava, isso tudo ajudou bastante a formar a banda. Então, de alguma forma, o Sepultura ajudou a gente a formar a banda e alguns anos depois a gente se encontra com o Sepultura no palco, assim. Isso pra gente foi massa, até porque a gente tem o Sepultura como referência para o nosso som também. A gente chegou a fazer cover de Sepultura, isso de alguma forma a gente não trabalha mais, mas não deixa de ser uma referência pra gente, né? Então, foi muito gratificante. O que faz lá. do Sepultura uma banda referência? Eu acho que o fato deles terem se tornado, assim, tipo, o som deles ter conseguido romper muitas barreiras, assim, tipo, ter chegado desde do underground mais, né, mais escondido aos, né, tipo,
as paradas de sucesso, eu acho que isso, de alguma forma, pelo menos pensando mediaticamente, isso ajuda. Mas como som também, tipo, aí seria, eu não sei se eu saberia explicar esteticamente, mas o tipo de som que eles fazem agrada de alguma forma, e pra gente também é um tipo de música que além de ser agradável aos nossos ouvidos, não ao ouvido de outras pessoas, mas aos nossos, também é um tipo de som que a gente consegue executar bem também, né? Tipo aquele vocal gutural, um som mais barulhento, com guitarras mais graves e tudo, a gente conseguiu se adaptar bem a esse tipo de som. Tanto é que no começo da Abismo, a gente meio que tinha um emaranhado no repertório, assim, a gente tocava desde de Sepultura, a Legião Urbana, sei lá, a Blink-182, que é uma banda de pop rock de Califórnia. Era um repertório muito variado, tipo, com Silverchair também, Nirvana, para citar outras bandas conhecidas, e a gente meio que foi tirando isso do repertório e se adaptando a um tipo de som mais, né? A gente vai chamar um clipe agora, ele tá como Quintal. Como foi que surgiu esse clipe? No Quintal Cultural. O Quintal Cultural é um espaço que é lá na Cambona, né? Na Brejal, tipo, ali no meio, na periferia, é um espaço que já, na verdade, já acontece há muito tempo, há muitos anos o Quintal está na ativa. Até antes de eu ter banda, eu lembro de ter ido lá, que ainda era Centro Cultural Mulungu, antigamente. O pessoal já tinha lá apresentação de teatro, já tinha apresentação de música e tudo mais, com estrutura um pouquinho mais precária. Hoje em dia o pessoal conseguiu elaborar aquilo ali e os shows têm acontecido ali com alguma frequência, tem dado um público. Claro que não é um espaço tão grande, mas comporta sei lá, talvez umas 50 pessoas, 60, não sei. E é um público que é muito engajado. Geralmente são pessoas que estão sempre comparecendo, estão sempre apoiando a cena. E esse show aconteceu nessa pegada também. Acho que quem organizou esse show deve ter sido o Buzugo, que é um cara que é muito ativo também no cenário alagoano. Ele é até jornalista também. Está sempre, né, tentando movimentar de alguma forma, tanto trazendo bandas de fora, como dando oportunidade das bandas locais se apresentarem. O Quintal apareceu com esse contexto também. Esse show, esse trecho que vai ser exibido, ele foi pouco depois, acho que talvez o nosso primeiro show depois do lançamento do segundo CD. Então já foi uma espécie de divulgação, apesar da música ser do primeiro disco, mas a gente continuou, né, fazendo a divulgação do segundo disco. Ok, vamos lá, vamos conferir o trecho do clipe agora.
voltando nesse ponto do clipe, uma pergunta que fica é, o metal combina com a língua portuguesa? Você que é um professor, tem doutorado nessa área? Cara, eu acho que sim. Até porque a gente tem muitas bandas fazendo som em português. A gente tem músicas em português, não são todas, a gente tem músicas em português e em inglês, mas o nosso terceiro disco, a gente já está em fase de composição, nosso terceiro disco, se não totalmente, vai ser, tipo, pelo menos 90% eu pretendo que seja em língua portuguesa, e o português é uma língua que, tipo, sonoramente ela é muito complexa, ela não tem uma ênfase muito forte em apenas uma vogal ou em apenas uma consoante, assim. Então, sonoramente é uma língua que facilita bastante a gente fazer composição em português. Talvez o que falta tipo assim, no começo, se você pegar o começo da carreira de Sepultura, de Ratos de Porão, que é um punk rock, mas é um punk rock mais agressivo também. Lá no começão, o pessoal não fazia tanta música em português, mas depois de um tempo começaram a tentar isso aí e incorporaram a língua também. Acho que faltava um pouco de referência. Mas, por exemplo, o Corsos, que foi uma banda que eu citei como orgulho aí em ter dividido o palco, o Corsos tem muita música em português, né? Então... Mas havia uma dificuldade? Assim, no caso da Abismo, no começo a gente tinha muita música em português. Eu acho que o pessoal da banda mesmo me cobrava alguma coisa em inglês também, porque eu acho que eles, não sei, acho que sentiam um pouco... Achavam estranho o fato de estar ouvindo e entendendo tudo aquilo, né? Não sei. Mas eu gosto de compor em português. Tem essa preocupação de não entender? Tem, porque é o seguinte, eu vejo a voz como um instrumento também. E a gente tem até experiências por aí, por exemplo, eu posso citar o Tom Zé. O Tom Zé é um cara que compôs, chegou a compor, fez algumas músicas sem letra. Por exemplo, tem a voz, mas é só paracatibum, sei lá, tipo, é só vocalização, sem necessariamente ser uma coisa articulada, né? Tipo, verbal. Então, se tem essa possibilidade, é porque a voz pode atuar como um instrumento. Então, o gutural também, no caso, que é o tipo de voz que eu utilizo na Abismo, também pode ser um instrumento. Então, eu posso utilizar a voz um pouco mais fechada, mais grave, mas posso também dar um tipo de grito que seja mais aberto, e isso vai significar de formas diferentes dentro do som. E aí junta com o verbal e o não verbal, que o não verbal seria especificamente sonoro, eu acho que acaba, né, fazendo essa junção do significado. Mas o pessoal se incomodava talvez por, não sei, se entendia demais. O fato do gutural também, esse trabalho com a voz, você tem um Angra que tem um tipo de trabalho com a voz também um pouco mais específico. Como é que isso é trabalhado no metal? Justamente, você citou duas questões totalmente diferentes, né? Angra, tipo, se for passar a citar outras bandas conhecidas, o Iron Maiden, sei lá, que são bandas que tocam com uma questão melódica. Tipo, um melódico, mas vamos dizer, um melódico mais popular. Mas a gente tem bandas no meio do metal que fazem a voz lírica, tipo, a gente tem o Nightwish, tem Tristânia, tem bandas assim que atuam, tipo, geralmente as vocalistas são vocalistas femininas, e as meninas fazendo lá, tipo, o soprano ou o contralto e tal, fazendo com aquele tipo lírico mesmo, né? Já o tipo de som que eu faço, que a Abismo faz, é o gutural. Eu faço gutural ainda de vez em quando, faço variações com o melódico também, o melódico, no caso, mais específico para a minha voz. Que a minha voz, na escala lá das vozes, seria o baixo, que é um pouco mais grave e tal. Mas assim, tipo, cada banda funciona de uma forma, tipo, e cada voz meio que se encaixa bem com o tipo de som também, porque eu não imagino, por exemplo, o tipo de som que a Abismo faz, que é entre o thrash metal e o metal alternativo, né, coisa mais pesada, com uma voz tipo, como a do André Matos, que foi o vocalista do Angra por muito tempo, né? Acho que haveria um pouco de disparidade, não sei, de repente poderia experimentar, mas eu não imagino tanto assim, sabe? Você consegue visualizar, a gente falou até no primeiro bloco, de um lado mais pop de algumas bandas, de um lado mais mídia. Você consegue imaginar hoje, ainda até digo isso porque já foi motivo de brincadeiras em alguns programas, o Sepultura tendo o mesmo trabalho de mídia, ou seja, participando de programas, participando de eventos para uma TV,
como os artistas mais considerados pops? Se eu acho que o Sepultura pode chegar nisso? Você considera, não, as bandas como Sepultura. Tá. Você acredita consegue ver isso como cenário, como tipo, vamos divulgar o metal participando do programa do Luciano Huck, participando do programa... Pronto, é porque assim, a relação com o Sepultura acaba sendo um pouco diferente na mídia, né? Como o Sepultura chegou, né, no mainstream, para eles um autorizamento, né? Eles acabam sendo, acabam tendo meio que espaço para aquilo ali e as pessoas vão estranhar muito menos. Eu acho que se talvez aparecesse com um pouco mais de frequência, desse espaço a outras bandas. Eu digo, até em programa como você citou, Luciano Huck, por exemplo. O Sepultura já foi no programa do Luciano Huck, eu não lembro agora nessa versão mais nova lá. Mas não rola um estilo tipo, porra, os caras se venderam? Algumas pessoas vão criticar, né? Eu não acho, não. Eu não acho porque, velho, aquilo ali é um espaço, é um canal para divulgação, até para fazer com que as outras pessoas estranhem menos e que vamos dizer, o público, né, de uma forma geral, reconheça aquilo ali como uma expressão legítima de cultura também, que respeite um pouco mais e que quem toca aquilo ali ou quem gosta daquilo ali sofra menos preconceito, de alguma forma, né, por conta disso, por conta dessa aparição dessas bandas. E eu não sei, eu não vejo um motivo muito bem para falar. Eu poderia dizer que a banda se vendeu, se vai mudar o tipo de som para poder conseguir aquele canal, aquele espaço. Mas se continua fazendo o seu som, tipo, com a mesma força, mesmo cuidado que sempre teve, e está conseguindo o espaço, eu acho que é até bom, porque há a possibilidade, apesar disso não ter acontecido de forma enfática, mas há a possibilidade de abrir espaço para outras bandas também, na mesma linha ou de linha parecida. A gente vai para um novo intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.